E Michel Temer teve um primeiro desentendimento público com um integrante do seu ministério. A declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre a escolha do novo procurador-geral da República teve uma repercussão muito negativa. Moraes disse que o novo procurador-geral não seria necessariamente o primeiro da lista tríplice indicada pela categoria. Com os protestos que surgiram na imprensa, Temer contestou e desautorizou o ministro. Disse que quem escolhe o procurador-geral é o presidente e que ele vai manter a tradição de nomear o primeiro da lista. Na área da justiça, que será dirigida por Alexandre de Moraes, o maior erro apontado por especialistas em todo o país é a extinção do Ministério dos Direitos Humanos, que integra também políticas para as mulheres e as questões raciais e de minorias. O Brasil se tornou referência internacional em direitos humanos depois que adotou uma secretaria com status de ministério para estes setores. E isso agora vai por água abaixo. O representante do Brasil na Corte Internacional de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, que também foi secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, divulgou um vídeo de alerta logo no primeiro dia do governo interino de Michel Temer. O presidente acaba de mandar para o andar de baixo os direitos humanos, as mulheres, os afrodescendentes, a cultura e a ciência. Rogério Sotile, que comandava a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República até o afastamento da presidenta Dilma, esclareceu que o Brasil avançou muito nos últimos 14 anos, principalmente por ter criado políticas públicas para segmentos discriminados, como mulheres, negros, índios, pobres e LGBTs. Uma população LGBT, ela não tem apenas o direito ao seu nome social. Ela tem o direito à acessibilidade, ela tem o direito ao respeito, ela tem o direito à educação, o direito à saúde. E dessa forma foi desenvolvida no governo do presidente Lula, quando ele cria uma secretaria para construir as políticas de forma transversal, com uma política de Estado, com uma política em que todos os entes federados, todos os ministérios, todo o governo, mas também o sistema de justiça também, começa a trabalhar e desenvolver os direitos humanos. Segundo Sotile, a Secretaria Especial de Direitos Humanos ajudou a pautar e aprimorar muitos programas e leis que hoje beneficiam toda a população brasileira. O Brasil hoje é uma referência de combate ao trabalho escravo, na política de criança e adolescente, na política de desenvolvimento para pessoas com deficiência, na política para idosos. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência foi criada em 1997 pela gestão Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, ganhou status de ministério para promover e assegurar os direitos humanos no Brasil. Na reforma ministerial feita pela presidenta Dilma em outubro de 2015, as secretarias de Direitos Humanos, Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres foram unificadas. Agora, tudo isso passa a ser apenas um departamento do Ministério da Justiça e Cidadania. Foi reduzido a um departamento, ou seja, ele perdeu o status político, o status orçamentário e deixou de cumprir seu objetivo. As periferias, essa população negra, jovem, ficou à mercê. Amelinha foi presa e torturada durante a ditadura militar e hoje integra a Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo. Ela afirma que a extinção da Secretaria de Direitos Humanos para cortar gastos do governo é uma economia que vai custar caro ao país. Não é verdade que esses ministérios pesam no orçamento ou tem um grande número de pessoas trabalhando. Não, eles trabalham muito com os movimentos sociais, né? Existe uma articulação com os movimentos sociais. Esses ministérios talvez sejam os mais baratos de todo o Estado. Para os especialistas, colocar a Secretaria de Direitos Humanos como uma pasta do Ministério da Justiça é um retrocesso para a democracia. Como é um governo, né, que é fundado a partir de um golpe, pode ter algum compromisso com os direitos humanos, se desrespeitou a democracia? E viver sem a proteção dos direitos humanos é viver ameaçado dia e noite, é viver perseguido dia e noite, porque vão ser cerceadas as liberdades de expressão, de organização, de manifestação, e isto é
acaba dando espaço para o terrorismo do Estado. E é importante que nós não adormeçamos para que possamos resistir e enfrentar o que ainda está por vir. E o Douglas Belchior, nosso comentarista de lutas sociais, já está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre o que está acontecendo em relação ao que o governo Michel Temer está fazendo com a área de direitos humanos, de igualdade racial e de mulheres. Boa noite, Douglas. Boa noite. Quero saber qual a sua avaliação. Você concorda com os nossos entrevistados? Sem dúvida. Quase não resta nada a ser dito. O governo golpista coloca em prática uma política que tem coerência com a sua própria natureza golpista, né? Direitos humanos são políticas fundamentais e servem como pano de fundo de influência para todas as demais políticas. Então você imagine, política econômica, que é dita como a prioridade do governo golpista. Pensar política econômica num país que tem milhares de pessoas que vivem ainda naquela linha abaixo da miséria, milhares de pessoas que hoje ainda dependem de políticas de ação social do governo, pensar essas políticas sem o pressuposto dos direitos humanos é um erro fundamental. Imagine, pensar política de moradia, pensar política de saúde. Imagine que esses senhores que ocuparam o governo de assalto agora há pouco, se colocaram contra uma das políticas acertadas do governo Dilma, que foi o Mais Médico, que levava médicos para comunidades onde nunca antes havia existido um médico. Saúde é direito fundamental, saúde é direito humano. Infelizmente, se construiu a ideia, de maneira genérica, de que direito humano seria direito para criminosos. E a gente precisa desconstruir isso. O que há por trás, não só do rebaixamento do status de ministério para a pasta de direitos humanos e também o debate da igualdade racial e de mulheres, coisa que já tinha sido feito e criticado pelos movimentos sociais quando Dilma unificou essas pastas há meses atrás, sim, mas não apenas, né? O desenvolvimento social e agrário, ciência e tecnologia, a educação na mão do Democratas, isso tudo é uma ação articulada que tem uma função prioritária, que é fazer a disputa das mentalidades e ferir no que os movimentos têm e percebem de mais importante nessa experiência de quase 15 anos de governo, que são políticas que foram colocadas em prática graças à mobilização social, e essas próprias políticas, de alguma maneira, também sempre alimentaram os movimentos. Então esse governo, ele acerta do ponto de vista golpista, de onde ele vem, quando ele toca nesses ministérios que são aqueles que para nós são os mais caros. Né? Eles disseram isso, que são os ministérios que têm uma relação maior com os movimentos sociais. De fato é isso? Não tem nenhuma dúvida. Você imagine que, para quem está assistindo gente em casa, o professor que tem que discutir isso em sala de aula, a gente precisa discutir direitos humanos cotidianamente. O posto de saúde é direito humano. A escola, que hoje está ocupada em muitos lugares pelo Brasil afora, é luta por direitos humanos. No ano passado, mais de 1.000 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo. Será que alguém não percebe que isso é um problema muito sério? Quando o governo coloca num patamar abaixo de importância de direitos humanos, ele está deixando de dar prioridade para elementos que são essenciais à vida. E nós não podemos ser favoráveis a isso. Agora, isso vem, como disse o Sotile, de um governo golpista. Então, cobrar a coerência de um governo golpista é um pouco demais. Por isso, a nossa posição do fora Temer. Não tem diálogo com Temer. Sim. Inclusive, você está falando desse combate, dessa disputa de mentalidade. É importante, inclusive, fazer esses debates e levar esses debates para espaços públicos, que seja escola, que seja entre grupos. É importante isso. Esse é a principal tarefa de todos os movimentos sociais. A gente tem percebido nos últimos dias, desde o golpe em si, mobilizações no Brasil inteiro, alguns porta-vozes da intelectualidade golpista, como por exemplo ontem, né, num canal de TV, num debate, o Luiz Felipe Pondé e o Gaudêncio Torquato, colocando sobre a mesa num debate público em rede nacional que um dos grandes desafios desse governo golpista é sim fechar as torneiras, cercear a organização dos movimentos sociais e disputar o que o Pondé chama de hegemonia do pensamento da esquerda no Brasil, que inclusive é preciso disputar e acabar com isso nas universidades, nas escolas, porque só assim a gente pode ter, na opinião deles, um país diferente e melhor. Agora, melhor para quem? Não é para o povo brasileiro, não é para aquilo que eles chamam de minoria, homens e mulheres negras e negros, sim, mulheres LGBT, que na verdade nós não somos minoria, nós somos maioria do povo brasileiro, enfim,
colocados como minoria política, né? Sim. Douglas, só para encerrar, em São Paulo, no final da semana passada, teve essa questão de que o Alckmin agora deixa fazer desocupações de escolas sem ordem judicial. A PM invadiu diretorias de ensino, escolas e retirou os estudantes sem nenhuma ordem judicial. O que você acha disso? Olha, é preciso lembrar que essa foi a última grande articulação promovida pelo Alexandre de Moraes, que agora é o ministro da Justiça do nosso país. Então, ele já estava ministro quando aconteceu essa reintegração de posse aqui em São Paulo, sem o aval da Justiça, do Judiciário, que é, sob todos os aspectos, criticável. Agora, o governo de São Paulo, que está no seu 6º mandato com o PSDB, é um governo alinhado ao governo golpista. E o governo golpista tomou para si o seu secretário de Justiça, que tem sido o principal promotor da política de segurança pública, que vitimiza as periferias, a juventude negra, que tem uma das polícias que mais mata no mundo e que tem agido de maneira inconstitucional na sua aferição e na sua relação com os movimentos sociais. Aliás, o Alexandre de Moraes, ele prometeu que a principal função dele no governo vai ser reprimir movimentos sociais. Pois é isso. Ele vai ter que reprimir, porque os movimentos não vão sair da rua, a gente não reconhece esse governo golpista, não tem diálogo com Temer, é fora Temer. A Melinha Telles, inclusive, falou na entrevista, e ela fala com muita propriedade, que eliminar essa pasta de direitos humanos é fazer com que o Estado terrorista volte a existir no Brasil, no nosso país. É complicada essa situação. Olha, direitos humanos como elemento fundamental para a vida é algo que a gente defende há muito tempo. Os movimentos sempre defenderam isso. Aliás, a luta dos movimentos sociais é a luta pela vida. Então, você tem, em pleno 2016, um governo que não tem como pressuposto os direitos humanos, isso já denota o caráter desse governo. Eu acho que tem um viés pedagógico também nisso. Imagine como há elementos para fazer esse debate cada vez mais. Muita gente, não é pouca gente não, muita gente que fazia críticas e que tem críticas ao governo do PT, ao governo Lula e Dilma, e que em algum momento foram a favor do impeachment, muita gente está recuando e percebendo que aquela posição, infelizmente, trouxe para o poder de assalto uma quadrilha também, e pessoas que defenderam ditadura militar, que sempre foram contra políticas sociais e que agora vão colocar em prática, enquanto a gente não derrubar esse governo, políticas que vão levar a nossa vida para uma condição muito pior do que o que a gente ainda tem. Muito obrigada, Douglas. Te agradeço. Até semana que vem. Até.